magnético das substâncias, como eu estava dizendo, ferromagnéticos são as substâncias que se comportam que nem o ferro. E nós sabemos que os objetos de ferro são atraídos por ímã, né, desde novinhos, que a gente tenta encostar o ímã nos objetos e alguns não pega, né? Aparentemente não gruda. Mas a gente sabe que os objetos que contêm ferro são fortemente atraídos pelos polos magnéticos. O bacana é que não interessa qual é o polo, não. Pode ser o polo sul, tu vira, o polo norte também atrai. Isso mostra que dentro do material que contém ferro pode haver uma mudança de polaridade, certo? Aí citamos o níquel e o cobalto como os exemplos mais comuns. Não fica preocupado em decorar, porque é extremamente complexo o comportamento, né? Para tu descobrir se é uma substância ferromagnética ou não, tem que fazer a distribuição do diagrama de Linus-Pauling lá, certo? E aí quanto mais elétrons desemparelhados houver no orbital, maior é o magnetismo da substância. Depois nós vamos entender por quê. Agora olha só, paramagnéticos ainda são substâncias atraídas, mas são fracamente atraídas. Fracamente atraídas. A gente tem como exemplo o vidro. E o cara geralmente acha que o vidro não é atraído pelo ímã, né? Mas se tu pega um ímã fortíssimo, tu pode atrair o vidro sem problema nenhum. O alumínio também é um exemplo de substância paramagnética. O cara achava até então que alumínio não é atraído pelo ímã, mas é uma atração tão fraca que só pode ser percebido no laboratório. Eu lembro disso por causa da janela. Na janela tem o alumínio e tem o vidro já. Aí eu lembro que a janela é um bom exemplo de substâncias paramagnéticas. E substâncias diamagnéticas são fracamente repelidas pelo ímã. Então, a única que a força é forte é a ferromagnética. E nós sabemos, da nossa experiência, que é a atração. Paramagnética ainda atrai, mas atrai tão pouquinho que não dá para perceber. Diamagnética repele, e repele fraquinho. Substâncias diamagnéticas, olha que azar, o ouro e a prata. Em vez de atrair, né? Repele. Certo? O ouro e a prata são bons exemplos. A água também é diamagnética. A água pode ser repelida através de um ímã, só que precisaria ser poderosíssimo. Tranquilo até agora? A galera começou a perceber algo curioso. Pegava um pedaço de ferro, botava no forno, com o ímã próximo, e uma molinha para ver quando que o ímã atraía um pedaço de ferro. Eles percebiam que depois de uma certa temperatura, o ferro deixava de ser atraído pelo ímã, mostrando que a partir de uma certa temperatura, até o ferro deixa de ser ferromagnético. No início o pessoal não sabia explicar por quê. Quem fez pesquisa sobre isso foi a Curie, Maria Curie. Essa mulher é filha de uma outra Curie famosíssima, responsável por desenvolvimentos na área de energia nuclear. Morreu com câncer, inclusive, de trabalhar com materiais radioativos. Não só ela, não só a mãe da Curie, como o pai dela. A família inteira morreu em função de estar estudando materiais radioativos. Eles é que desenvolveram vários processos, hoje em dia usados nas usinas nucleares, né? Então, por exemplo, a França hoje é totalmente dependente desse desenvolvimento tecnológico gerado pelos Curie. Bom, essa Curie, então, é que pesquisou essa temperatura específica onde a substância deixa de ser ferromagnética. Por isso que é conhecida como ponto Curie. É a temperatura na qual a substância deixa de ser ferromagnética. A apostila traz alguns dados ali. O ferro, se não me engano, é 760 graus. 770, o ferro deixa de ser ferromagnético. Ou seja, ferro a 700 graus, bota o ímã, atrai. Ferro a 775, pega o ímã, ele não reage. Ele já não vai reagir porque ele perdeu a característica ferromagnética. A própria magnetita perde a sua propriedade ferromagnética se for aquecida. Certo? O cobalto, todas as substâncias ferromagnéticas só são ferromagnéticas até uma certa temperatura. É o ponto Curie. Fala, querida. Ótimo. O que é imantar? O negócio é o seguinte, gente. Se eu tenho uma barra de ferro fundido, é conhecido na indústria como fofo, é ferro puro, certo? Na indústria é chamado de fofo. Se eu tenho um pedacinho de ferro fundido, só ele já é um ímã? Não. Por incrível que pareça, não. Ele ainda sozinho, não. Ou seja, se tu pegar esse pedaço de ferro e encostar em outro pedaço de ferro, não acontece nada. Porém, ele dentro de si tem vários ímãs elementares. Só que cada um está apontando para um lado, eles estão todos desalinhados. Se eu pegar um ímã poderoso, chegar próximo desse ferro, então peguei um ímã norte e sul, os opostos? Os ímãs elementares
elementares do ferro vão ficar todos com o polo sul virado para o norte, já que os opostos... Depois que eu afastar esse ímã, depois que eu afastar o ímã, exatamente como os ímãs elementares ficaram todos alinhados, agora está imantado. Certo? Então, imantar algo é isso, é pegar um ímã e estimular a substância ferromagnética para que os seus ímãs elementares se alinhem. Depois tu afasta o ímã e pronto, agora está, certo? Ficou magnetizado, beleza? Tem chaves, por exemplo, de fenda, Phillips, que na própria estrutura do ferro ele coloca uma quantidade certa de magnetita. Então a chave em si já é um ímã. Aí caiu o parafusinho lá naquela ranhura que o cara não consegue colocar a mão. Ele vai com a chave de fenda, encosta, atrai e consegue pegar, né? Então é usado isso direto. Ah não, professor, mas a minha chave perdeu a imantação dela. Pega um ímã qualquer da tua caixa de som, esfrega lá a chave de fenda, pronto, agora ela já está imantada, pode voltar a usar. Beleza? Então imantar é fazer com que a substância ferromagnética tenha seus ímãs elementares alinhados. Agora cuidado, deixou cair no chão, pode bagunçar esses ímãs elementares e já perdeu a propriedade ferromagnética. Certo? Ótima pergunta. Imantar é fazer com que o material ferromagnético se comporte como um ímã. Beleza? Professor, da última vez eu fiz uma conferência que eles pegavam o canudo do papel e colavam na parede e eles pegavam... Isso, aí já é o processo de eletrização por atrito. Aquela força não é magnética, é elétrica. Esfrega materiais diferentes, um ganha elétron, se um ganha o outro perde, um fica positivo, e os opostos, exatamente, é o mesmo motivo pelo qual o giz está grudado no quadro. O giz está grudado no quadro porque quando eu esfreguei o giz com esse material, ele eletrizou e os opostos se atraem, por isso que o giz está grudado. Só que aí não é magnetismo, é eletrostática, os opostos se atraem, certo? Pessoal, olha só, qual é a explicação para o ponto Curie? Por que numa certa temperatura a substância perde a propriedade ferromagnética, a temperatura média? A agitação das moléculas. Então os ímãs elementares uma hora estão tão agitados com a temperatura que eles não conseguem mais apontar para o mesmo lado, fica tudo bagunçado. Aí não adianta mais querer que a substância se comporte de maneira ferromagnética. Mais uma vez a explicação do tal do Weber. A explicação do Weber explicou tanto a inseparabilidade dos polos magnéticos quanto o ponto Curie. Mas ainda não sabiam por que a molécula pequenininha se comportava como um pequeno ímã. Isso só aconteceu com a experiência de Ørsted. Mas eu vou dar uma pausinha em magnetismo para corrigir a questãozinha que eu estava devendo para a galera. Fala, querida, pode perguntar. Tem alguma coisa a ver com o estado quanto mais quente, mais vai. Exatamente, mas assim, ó, o mais importante ali é tu perceber o seguinte: no estado sólido, as moléculas estão vibrando. Ou seja, existe um certo deslocamento das moléculas lá. Chega uma hora, próximo de derreter, que as moléculas estão tão agitadas que elas não ficam mais paradas viradas para um lado só. Elas ficam constantemente mudando de posição, atomicamente falando. E isso faz com que os ímãs elementares não apontem para o mesmo lado e a substância deixe de se comportar com o ímã. Então está relacionado com o movimento relativo das moléculas próximo da mudança de estado físico. Sim, sim. Antes de chegar no ponto Curie específico, tu já vai diminuindo a intensidade do ímã. Então esquentou um ímã, ele já fica menos intenso. Com certeza. Por isso, em máquinas grandiosas, com ímãs poderosos, tu tem que deixar os ímãs resfriados o tempo inteiro para não ter problema. Ótima colocação. Cuidado, ó, bacana a tua colocação. Eu vou te dizer o seguinte, ó. O fato de a água girar para um lado, o efeito Coriolis, né? O efeito Coriolis. A água no ralo, no hemisfério norte do planeta, gira para um lado, quando ela desce o ralo. No outro hemisfério do planeta, no hemisfério sul, a água quando desce o ralo gira para o lado oposto. Isso é devido à rotação da Terra. Fenômeno conhecido como efeito Coriolis. Agora cuidado, gente. Se tu pegar a pia da tua casa e obrigar a tua mão que ela gire no sentido oposto, ela vai girar. Ou se tiver um defeito no ralo que obrigue que gire no sentido oposto. Ou seja, o efeito Coriolis é: se uma pia perfeita, com um ralo perfeito, tu deixar a água escoar naturalmente, sem forçar a barra, ela vai girar ou para a direita ou para a esquerda, dependendo do polo do planeta, né, do hemisfério do planeta em que tu se encontra. Isso está relacionado com a origem do magnetismo terrestre, mas não é o magnetismo terrestre que gera isso. Tá beleza? Cuidado, o efeito Coriolis não é gerado pelo magnetismo terrestre.
É gerado pela rotação da Terra. E a rotação da Terra é que gera o magnetismo terrestre. Nós vamos entender depois por quê. Certo? Depois da experiência de Øyersted. Fala, amigo.